Os Lusíadas, Canto 8. Grupo composto por Rodrigo Drexler, Felipe Oliveira, Patrick Leidens, Henrique Aidos e Pedro Henrique. O canto se inicia com os portugueses já em Calicut, na Índia, onde Paulo da Gama, o irmão mais velho de Vasco da Gama, continuava a explicar as figuras na bandeira lusitano-catual, que estava cada vez mais interessado em sua fala. Paulo da Gama relacionou com a bandeira e continuou então sua explicação, descrevendo a importância de várias pessoas e deuses na história de Portugal. São eles: Luso, filho de Baco, o deus do vinho quem deu o nome ao reino de Lusitânia, Ulisses, Sertório, conde Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, Egasmonias, Foz Roupinho, o cruzado Henrique de Bom, Teotônio Prior, Dom Sancho e Moniz, Geraldo Sem Pavor e entre outros. Enquanto isso, no castelo do rei Samorim, também em Calecut, ele e Aruspice, sacerdote do vinho, conversavam. O rei questionava Aruspice para que ela realizasse uma profecia. Seu objetivo era descobrir de fato quais eram as intenções dos portugueses, se elas eram pacíficas ou agressivas. Um certo tempo depois, então, Aruspice disse que por meio de uma fonte demoníaca souberá que o principal objetivo dos portugueses era invadir e destruir suas terras, escravizar todo o povo Calecut e ainda saquear todas as riquezas do reino. Entretanto, o rei não expulsa ou ataca os portugueses de imediato, porém fica bastante desconfiado e atento. Enquanto isso, Baco, no caso o deus do vinho, que se fez passar pela fonte demoníaca, assistia a toda essa conversa. Baco estava revolto. Ele odiava os portugueses e se sentia desafiado com sua chegada na Índia. Então, decide pôr um plano em prática para expulsá-los de uma vez por todas. Ele, assim, se passando por Maomé, entrou nos sonhos de um sacerdote muçulmano e lá começou a difamar os portugueses, manipulando. Logo ao acordar, seduzido pelas falas de Baco, o sacerdote muçulmano foi comunicar aos outros sacerdotes o sonho que havia tido. Portanto, eles decidiram subornar o Catual, para que ele induzisse o rei Samorim para que ele não fizesse negócios com os portugueses. O rei Samorim logo se interessou pelo assunto. Isso, pois já havia escutado a mesma conversa, porém vindo de Arúspice. Sendo assim, ele decidiu que iria se encontrar fisicamente com Vasco da Gama para que ele se explicasse. Entretanto, Vasco da Gama, um excelente capitão de navegação, com sua malícia acaba fazendo com que o rei Samorim se convença a realizar os devidos negócios entre Portugal e a Índia. Os indianos, então, fazem uma troca de seus produtos locais, por exemplo, suas especiarias, em troca por mercadorias portuguesas. Catual, notando sua falha no plano de armar para os portugueses, se viu obrigado a agir de outra forma. Por isso faz um pedido a Vasco da Gama para que reúna perto da costa suas embarcações das frotas indianas, procurando atrair ele para uma armadilha. Seu plano então era destruir seus navios. No entanto, Vasco da Gama, homem de extrema sabedoria, ao se sentir desconfiado, nega o requisito de Catual. Ao realizar esse ato, Catual decide então prender Vasco da Gama por estar com raiva. Porém, ao temer que o rei Samorim desconfiasse do tempo que passara fora, ele decide realizar um acordo com Vasco da Gama. Ele iria apenas o soltar em troca de mercadorias que haviam nas embarcações portuguesas, e assim aconteceu. No fim do canto, o próprio ator da obra faz uma reflexão e critica sobre o ouro. Ele comenta que o dinheiro tem um poder inimaginável, que atua tanto sobre pessoas ricas como as pobres. Por fim, ele dá ênfase ao fato que, por causa do ouro, diversas coisas ruins acontecem. Amizades que estão na falsidade, leis se desfazem, a ciência se corrompe e tiranos se tornam reis.